Vamos ler agora. E vamos ler até o versículo 3º do capítulo 2. Quantos irmãos acham o texto? Apenas algumas informações e motivos de oração. O nosso irmão Mauro submeteu-se a uma cirurgia nessa semana, mas graças a Deus já está bem, está em casa. A nossa irmã Juraci mandou um abraço a todos, ela disse que já está bem, só não pode assim andar sozinha nos deslocamentos, está sentindo falta aqui da igreja, mas mandou um abraço para todos. Nossa irmã Adail foi hospitalizada essa semana passada, está no hospital ali em Boa Viagem, está na UTI, está com uma infecção. Então oremos, intensifiquemos as orações por ela, sua irmã Clélia também. E queria colocar um outro motivo de oração em favor de um presbítero lá da Igreja Presbiteriana de Lagedo, chamado Uziel França, nosso irmão querido, amigo, cunhado de Amaro, foi presbítero no meu pastorado lá e também do pastor Cláudio, que foi pastor em Lagedo também. Ele sofreu um infarto, está hospitalizado. Vamos orar por ele e pela sua família. Então vamos ler a palavra de Deus, queridos, verso 22 do capítulo 1. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração, queridos. Omiti aqui o nome da nossa irmã Cláudia, presidente da SAF, que fez a cirurgia, foi bem sucedida, está se recuperando bem também, motivo de gratidão ao nosso Deus. Meus amados, alguns estão conosco a cada semana, estão acompanhando a exposição da primeira carta de Pedro. Nós estamos na terceira mensagem, na terceira exposição dessa epístola tão preciosa. Só para a gente ter uma ideia, quando Pedro escreveu essa carta, ele tinha um propósito no coração, dado pelo Espírito Santo, e esse propósito a gente pode ver claramente lá no capítulo 5, versículo de número 12, capítulo 5, 12, onde está escrito: por meio de Silvano, que era Silas, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Esta carta foi escrita para consolar a igreja, para fortalecer a igreja no meio de uma dura perseguição, de uma grave perseguição que chegou a dispersar os cristãos. Mas essa carta foi escrita para consolá-los, fortalecê-los, para que pela graça de Deus eles permanecessem firmes. E o que o Senhor requer de nós também é que pela sua graça permaneçamos firmes. Estai firmes, essa é a palavra de Deus para nós. Na primeira mensagem nós falamos sobre fontes de consolo e encorajamento
os primeiros 12 versículos. Semana passada, nós tivemos um aspecto mais prático, dizendo que as boas novas de salvação devem ter efeito não apenas na emoção dos cristãos, mas também sobre os detalhes práticos de sua vida diária. E desde o verso 13 até o verso 21, nós falamos a respeito de 3 pares de virtudes nessa exortação que Pedro fez pelo Espírito de Deus. Compreensão e sobriedade, usando a expressão cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, uma compreensão da palavra de Deus que leva à ação. É essa a ideia do texto, levar à ação. Compreensão e sobriedade, autodomínio, autocontrole, domínio próprio, paciência e esperança. Paciência porque há um Deus que reina, que governa, que está no controle de tudo. E esperança, assim como temos aprendido no Apocalipse, uma esperança que aponta para o futuro, mas cujo fundamento está no passado. E esse fundamento é a obra perfeita e completa de Jesus. Então, paciência, perseverança, esperança e, por fim, santidade e temor do Senhor. E o argumento dele para chamar a igreja à santidade e ao temor do Senhor, pastor Iclebe hoje pela manhã falou um pouco sobre essa definição do temor do Senhor, que é reverência, respeito, honra, e Pedro usa um argumento, o alto preço que foi pago do nosso resgate, o sacrifício de Cristo, o sangue sagrado do Senhor Jesus. Esse sangue foi derramado, é o preço que foi pago. Então, santidade e temor do Senhor. O nosso tema hoje é: as boas novas de salvação devem ter efeito também sobre os nossos relacionamentos. E eu queria procurar de forma bem objetiva, mas eu rogo a Deus que me dê as palavras adequadas para falar com clareza, para que a gente compreenda a palavra de Deus. Então, primeiro ponto que eu queria destacar é que Pedro fala aqui sobre o processo desencadeado pela graça de Deus. Nós temos aprendido que a salvação é uma obra de Deus do início ao fim. A salvação é algo que vem desde a eternidade. Não foi um plano de Deus assim de última hora, um plano de emergência, não. A Trindade não foi convocada assim numa reunião de crise, não. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Queridos, nós somos finitos, não dá para entender o infinito, mas pela graça de Deus a gente pode crer, e nós cremos assim. Vejam o processo, olha o que ele fala aqui, a primeira parte do verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. O que é que ele diz aqui em poucas palavras? Primeiro, uma recepção da verdade. Nós fomos purificados pela obediência à verdade, uma recepção à verdade. Depois ele fala de regeneração, de obediência e de pureza, que a gente pode definir aqui pureza também por santidade, por santificação. E semana passada, quando tocamos naquele tópico, dissemos que a santidade é evidência e finalidade da salvação. Interessante, em épocas de despertamento espiritual, ou em épocas quando o evangelho foi pregado com tanto poder, com tanta autoridade, basta a gente se lembrar de um personagem que é muito querido também no nosso meio, George Whitefield, que era um pregador vigoroso, um homem da palavra, um homem fervoroso, que pregava tantas vezes, às vezes num só dia, tantas vezes. Naquele tempo, uma pessoa que não manifestasse santidade na sua vida não era reconhecida como uma pessoa cristã, como uma pessoa convertida. E eu creio que nós precisamos resgatar isso, porque isso é o que está na palavra de Deus. A ideia de santidade é a ideia de separação. Alguém que foi separado do pecado e foi separado para Deus, é propriedade de Deus. Os membros do nosso corpo, os que estamos em Cristo,
devem ser consagrados para o Senhor. Paulo fala isso aos Efésios, por exemplo: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que socorrer ao necessitado. Olha que mudança! Antes furtava. Você imagine esse pessoal aí que foi apanhado na Lava Jato. Imagine esse pessoal convertido. E essas mãos que surrupiaram, que tiraram, essas mãos que corromperam, agora sendo usadas para um trabalho abençoador, edificante. Deus não pode fazer isso? Deus fez na vida de Zaqueu, não é verdade? Tanto que quando o Senhor converteu Zaqueu, qual foi uma evidência clara de sua conversão? Quando ele disse: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Todo mundo sabe que abrir mão da metade do patrimônio é coisa difícil. E também o Evangelho nunca exigiu que alguém faça isso. Mas espontaneamente ele disse: vou dar a metade. E naquilo que defraudei, se defraudei a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E o que foi que Jesus disse? Hoje houve salvação nessa casa. Porque aquele homem só via cifras. Ele queria ganhar. Ele não estava preocupado com os meios, se eram lícitos ou ilícitos. Ele não estava preocupado com isso. Mas quando o Senhor mudou a sua vida, entrou na sua vida, mudou o foco. Separado do pecado, separado para Deus. Santidade é um estilo de vida, significa viver para Deus. E lembrando de novo, não nos esqueçamos do alto preço que foi pago para o nosso resgate. Pedro está dizendo isso àquela igreja, aqueles irmãos queridos que perderam casas, bens, que estavam sendo torturados, perseguidos, odiados pelo mundo, odiados pelas autoridades do Império Romano. Esses homens que tiveram que sair do seu lugar, estavam dispersos. Pedro estava lembrando o preço que foi pago e esse processo desencadeado pela graça. Nos versículos 2 e 3 desse capítulo 1, Pedro faz uma exposição de algumas das principais doutrinas da graça de Deus. Ele fala da eleição, da expiação dos nossos pecados, da regeneração e da santificação. Então, queridos, o que Pedro está dizendo aqui, antes de falar sobre os nossos relacionamentos, ele está falando sobre uma mudança de vida. É isso que a gente precisa entender aqui. O processo de salvação produz a purificação da alma, mediante o que ela assume a natureza e a santidade de Cristo. E isso é produzido pelo poder transformador do Espírito Santo. Ele mostra aqui o que é a verdade. A verdade é o Evangelho. As pessoas ouviram o Evangelho e elas foram transformadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho foi acolhido, foi absorvido, obedecido e houve uma mudança de vida. Irmãos, quando estava estudando esse texto, lembrei-me de Paulo escrever aos Romanos, capítulo 1. Quanto a mim, estou disposto a pregar o Evangelho a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho. Pois o Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas é interessante essa convicção que Paulo tinha. Não me envergonho do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Quando a gente ouve aqui os relatórios do Ministério de Missões, dos avanços missionários, eu sei que, humanamente falando, às vezes a gente volta, os irmãos voltam frustrados, entristecidos, nem sempre há uma receptividade, nem sempre as pessoas convidadas vão, mas eu quero dizer a esses irmãos, incentivando-os, inclusive, a continuarem nesse trabalho, que a mensagem é esta, o conteúdo é este, é o Evangelho do Senhor Jesus, é Cristo crucificado, é Cristo ressurreto, é a cruz de Cristo, é essa mensagem que o Espírito Santo aplica na vida das pessoas e que transforma as pessoas. Não precisamos criar uma coisa que seja mais atraente para eles, porque essa mensagem é poderosa. Precisamos pregar Jesus, pregar a cruz, anunciar o Evangelho.
Pedro está dizendo aqui que esse evangelho acolhido fez parte desse processo de transformação. Como nós precisamos, queridos, amar a santa palavra de Deus, amar a verdade de Deus, a revelação de Deus, e crer que esse evangelho é poderoso mesmo para transformar vidas. A gente pode até dizer, à luz do que Pedro está dizendo aqui, que o evangelho é o agente do novo nascimento. É aplicado, a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo gera vida, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo, ele aplica a palavra, e essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. Quando ele fala aqui sobre a palavra, por exemplo, o verso 24 diz: toda a carne é erva, toda a sua glória como flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Foi esse evangelho que os apóstolos pregaram, foi esse evangelho que a igreja pregou, é esse evangelho que não sofre nenhuma mudança. Então, primeiro ponto esse, o processo desencadeado pela graça de Deus. Segundo lugar, o texto nos fala a respeito de deveres daqueles que foram transformados pela graça de Deus. Olhem a parte B do verso 22 e o verso 23. Tendo em vista o quê? O amor fraternal. Mas de que maneira? Não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes o quê? Regenerados, não semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Sabe o que o texto está dizendo? Claramente, literalmente. Uma vez que vocês foram transformados pelo poder do evangelho, agora amem-se fraternalmente. Quando a gente pensa em amor fraternal, quando a Bíblia fala em amor fraternal, geralmente ela está aplicando a relação dos irmãos na fé. Como sabemos, o amor é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas percebam que o amor é o alicerce dos outros aspectos do fruto do Espírito. Paulo fala que é o maior dom, é o amor. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus, que é o nosso paradigma, o nosso modelo, nós descobrimos nas Escrituras Sagradas que Cristo é o modelo e o depositário supremo das virtudes do Espírito Santo. Não é isso? Quando a gente olha o seu procedimento, a sua vida. E Pedro está dizendo aqui uma coisa interessante, queridos. O servo de Deus, a serva de Deus, transformados pelo poder do evangelho, eles passam por um processo de espiritualização. Eles vão se tornando, pela graça de Deus, menos egoístas e mais altruístas. Isso é o amor. Menos egoístas e mais altruístas. Estava lendo há pouco, 2 Coríntios 5, Paulo diz lá, versos 14, 15, 16, assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E um morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A isso nós chamamos de amor, quando a gente deixa o egoísmo e a gente abraça o altruísmo. O que o texto está dizendo a mim e a você é: agora que vocês já purificaram a vida por meio da verdade, amem. Queridos, isso é um mandamento de Deus. Agora nós precisamos olhar mesmo para o que diz a palavra de Deus. Vamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e aplica isso à minha vida. Eu preciso viver essa verdade. De que maneira devemos amar?
Não é de qualquer maneira, não é superficialmente, não faz de conta. O texto diz aqui explicitamente: amem de coração. E essa expressão significa sinceramente, desde a alma. É como um atributo do homem interior, não como uma mera conveniência, não com fingimento. É isso que a palavra de Deus diz. Vocês foram regenerados, vocês são novas criaturas, então amem de coração, verdadeiramente, não fingindo ou não por conveniência. Não é, vou amar essa pessoa aqui porque isso aqui vai me render dividendos, né? Eu trato bem essa pessoa aqui e depois, mais adiante, ela me dará um retorno. Pedro está dizendo, nada disso. Façam isso de coração. Quando a gente olha para Jesus, querido, Jesus foi interesseiro? Foi? Claro que não. Ele tinha um compromisso em agradar seu Pai, em cumprir fielmente o seu ministério. Ele queria a glória do Pai. A gente olha para o Evangelho e vê um Jesus que era capaz de olhar para uma multidão e conhecer, obviamente, como Deus, cada um individualmente. Vendo ele as multidões, compadeceu-se, diz o evangelista, porque estavam cansadas, exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Ele diz mais: amem ardentemente, ou seja, fervorosamente, constantemente, intensamente. Esse amor é uma das grandes características da conduta cristã. E eu creio, queridos, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente precisa estar aberto para dizer: Senhor, fala ao meu coração. E a gente precisa ter humildade no Senhor para dizer: eu não tenho vivido assim, eu não tenho procedido assim. Quando estava estudando sobre amor fraternal, estava vendo alguns conceitos até interessantes. Estava estudando a epístola de João, primeira epístola de João, e um autor dizia assim: João não define o amor. Ele simplesmente diz: Deus é amor. Mas ele não traz assim uma definição, o que é amor fraternal. Mas ele fala como nós devemos proceder. Por exemplo, vamos lá para João, está bem pertinho aí de Pedro. Primeira carta de João, capítulo 3. De 12 a 16. Uma vez um pregador disse assim: todo crente sabe o que está escrito em João 3,16. Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe. Agora ele disse assim: poucos crentes sabem o que está escrito em 1 de João 3,16. Por que será? Vamos ver. Olha o verso 12. João, vou ler desde o verso 11, do capítulo 3. Ele diz assim: a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Ele não define amor, mas ele diz como não deve ser. Ele diz: não como Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Teve inveja do seu irmão. Irmãos, verso 13, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Parece que a gente não consegue ler esse texto, né? Na nossa Bíblia não tem esse texto. Porque a gente não ama e quer entender que tem vida. E o texto diz: não tem vida. Olha o verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então a gente não pode dizer: eu odeio, mas eu sou crente. Eu odeio mesmo. Nem olho para a cara dele, mas vou para o céu. Opa, que Bíblia é essa, né? Porque o texto está dizendo: aquele que odeia seu irmão é um assassino. E vocês sabem bem que um assassino não tem vida eterna permanente em si. E o verso 16: nisto
conhecemos o amor que Cristo deu. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, vejam o que é o amor. É o altruísmo, é dar. Agora ainda, capítulo 4 de João, primeira carta de João, capítulo 4, versos 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E ainda nesse capítulo, verso 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O amor é uma exigência da confissão cristã. O que é que Pedro está dizendo aqui? Meus irmãos, vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho, e vocês foram transformados, regenerados, vocês foram purificados, santificados. Agora, uma vez que esse processo foi desencadeado na vida de vocês, agora amem fraternalmente, amem seus irmãos. E aí eu estava pensando na prática isso. E aqui, queridos irmãos, como nós precisamos de quebrantamento e da graça de Deus. Porque uma das marcas dos nossos dias é o individualismo. Um pregador chamou de individualismo narcisista. Eu só consigo olhar para mim. Eu só me vejo a mim e aos meus, as minhas necessidades, as minhas coisas. E pastor Icleib lembrava hoje na oração do Pai Nosso, o pronome sempre está na primeira pessoa do plural, não é? E na prática, queridos, o que significa isso? Em vez de sermos pessoas belicosas, mal-humoradas, em vez de sermos pessoas que não têm nos lábios uma palavra que transmita graça, que transmita edificação, em vez de sermos pessoas insensíveis, nós deveríamos manifestar carinho, dedicação, interesse pela pessoa e não pelo que nos oferece essa pessoa, não pelo potencial que essa pessoa tenha a nos oferecer, mas o interesse pela pessoa. Uma vez uma irmã conversava conosco sobre a necessidade de um trabalho sério com os idosos na igreja, mais sério. O que é que está acontecendo hoje? A nossa população está mais envelhecida. O que tem acontecido também? As famílias hoje são menores. O que tem acontecido? As pessoas estão cada vez mais ocupadas. Algumas pessoas conseguem ter a graça da assistência dos filhos, né? Estão perto, que cuidam. Mas um idoso, ele precisa de medicação. Quando ele se aposenta, diz assim: oh, me aposentei, que maravilha. Aí percebe que o salário diminui, que perdeu muitos benefícios e que compra muito remédio. Geralmente é assim. Plano de saúde é caro. Precisa ir ao banco ou para receber o benefício ou para fazer alguma coisa. E como? De ônibus, de táxi, do jeito que uma corrida de táxi está cara. Precisa ir ao médico, precisa ir às consultas. Precisa de lazer também, porque senão fica confinado dentro de casa. E aí essa pessoa, que é uma pessoa que tem um coração amoroso pela graça de Deus, estava
querendo que a igreja seja despertada, o que é que a gente pode fazer em nome de Jesus para colocar isso em prática? Porque a gente não pode fechar os olhos e dizer, não tenho nada a ver com esse ministério, tem nada a ver comigo. Meus pais já estão na glória, o que eu tinha para fazer já fiz e pronto. Não. Existe aqui uma responsabilidade com os nossos irmãos. A Bíblia fala sobre órfãos e viúvas, não é verdade? Mas eu creio que nossa grande necessidade hoje é dar assistência às viúvas. Deveríamos começar pela nossa casa, porque aquele que não cuida dos seus, a Bíblia diz, ele é pior do que o incrédulo, né? Mas também pelos outros irmãos. Estou falando aqui de um segmento da igreja. E aí eu pergunto, querido, querida, você já olhou quantas cabecinhas brancas temos aqui, né? Quer dizer, até não são tantas assim, porque especialmente as mulheres gostam de ficar às vezes com cabelo louro, né? E assim, acaju, né? Às vezes, né? Então às vezes é difícil achar uma cabecinha branca. De homem é mais fácil, né? Mas de mulher é difícil. Mas gente que já passou, se bem que hoje, 60 anos, hoje é jovem, né mesmo? A gente conhece gente aqui na igreja, 60, 70, 80 anos, 90 anos, e está aí caminhando, produzindo, servindo ao Senhor, se alegrando, nos alegrando, não é mesmo? Isso é a graça de Deus. Mas já nos ocorreu que há pessoas na nossa igreja que estão precisando de uma visita, estão precisando de um afago, de um carinho, que a gente olhe por elas. Já lhe ocorreu que tem alguém na igreja, na terceira idade, cujo salário, cujo benefício mal dá para pagar o plano de saúde? Aí a gente, para dar aquela resposta assim, para se isentar da responsabilidade, sim, mas o governo dá remédio de graça, não é? Oh, é tão prático assim, não é? Mas para conseguir isso tem um processo também, não é? A gente precisa até viabilizar a pessoa de ir lá à farmácia também. Então, na verdade, queridos, às vezes o discurso é muito bonito, não é? Agora eu quero ver a prática, é o dia a dia, é a realidade, não é? É a nossa responsabilidade, a gente saber, eu sou o responsável pelo outro. Estou falando aqui somente de um segmento que precisa ser assistido, precisa ser acompanhado, e esse é um dever da igreja, e a palavra de Deus está dizendo exatamente a mim e a você, uma vez que fomos purificados pela obediência à verdade. Agora, isto tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Eu volto a dizer, se você esquecer do que eu disse até agora, guarde o que eu vou dizer agora. O amor é uma exigência da confissão cristã. E João ainda, não precisa nem abrir, agora eu vou ler, tenho aqui anotado, 1 de João 4, versos 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Quem está dizendo é o Senhor. Ah, eu te amo, Senhor. Pode até levantar as mãos para ele. Eu amo a Deus. Mas se odeia seu irmão, é um mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Terceiro e último lugar. Ele fala aqui sobre uma dinâmica dessa nova vida. Esse é o terceiro ponto, a dinâmica da nossa vida. Primeiro ele destaca um aspecto negativo e depois um aspecto positivo. Vamos começar pelo negativo. Capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Esse é o aspecto negativo. Despojar-se, literalmente é despir-se, literalmente é tirar a roupa suja.
Alguns aqui vão se lembrar e alguns estão vendo essa realidade agora. Seu filho está na escola, naquela fase inicial da escola, não tem muitas tarefas, não tem muitos deveres. Ele vai lá para brincar. Agora, tudo aquilo tem um propósito. Quando ele brinca com massinha, não é sem razão de ser, porque ele aprenda a ter coordenação, ele vai aprendendo muitas coisas. Mas, geralmente, essas crianças pequenas, elas gostam de brincar no intervalo. E elas já notaram quando tem lá um banco de areia na escola, como é que os sapatos chegam cheios de areia, as meias, é areia nos ouvidos, é areia no nariz, né? Não sei onde é que vai arrumar tanta areia, né? Aí tá sujo e às vezes suado, né? Mas como é seu filho, sua filha, você dá um abraço maravilhoso, né? Nem está cheirando bem, mas você diz, que cheirinho bom, né? Pelo amor. Mas às vezes o menino chega em casa, a menina querendo logo almoçar, mas primeiro o que é que vai acontecer? É o banho primeiro, né? Que geralmente eles nem gostam muito, não sei porquê, né? Mas é o banho. Essa é a ideia de despojar-se, tomar um banho, trocar a roupa, e aí sim, voltar às atividades. É isso que ele está dizendo aqui, numa linguagem bem simples. Eu separei alguns textos, eu não vou pedir a você para abrir agora. Quem estiver anotando anote só a referência, porque eu já anotei aqui para mim. Romanos capítulo 1, versos 28 a 32. Vejam, coisas da velha vida. Nós precisamos nos despir dessas coisas. Paulo escreveu pelo Espírito de Deus, falando sobre os incrédulos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça e malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que ele está dizendo aqui? As pessoas que procedem assim são passíveis de morte eterna. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, bem assim toda a malícia. Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Isso é roupa suja, despojai-vos. Tito 3, de 3 a 7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Todos eles falam de vícios, que são marcas da velha vida. Uma vez que Pedro está dizendo, vocês foram lavados, vocês foram purificados, vocês foram santificados, vocês foram regenerados pela palavra. Agora, nessa dinâmica da vida, vocês precisam se despir, se despojar de muitas coisas, de muitos vícios.
E aí, só para a gente não cansar vocês, porque o texto aí está tão claro, vejam como ele coloca a lista de vícios em pares. E a última, ele fala assim, toda sorte de malícia. Mas quais são os pares aqui? Maldade e dolo. Em nome de Jesus, o que o Senhor está dizendo a mim e a você, uma vez que somos novas criaturas, nós devemos nos despir de toda maldade e de todo dolo. A ideia aqui de maldade é de toda aquela prática má, degradante. Maldade é deleitar sem ferir alguém, é sentir prazer em de alguma maneira prejudicar alguém e ficar batendo palma. Bem feito, bem feito. Isso é maldade. Prejudicar alguém, colocar uma armadilha para alguém. O que o texto bíblico está dizendo, meus irmãos, isso faz parte da velha vida. Isso é do velho homem. Nós devemos nos despir dessas coisas, de maldade. A Bíblia diz, o ímpio, ele no seu leito, ele maquina o mal, e quando rompe o dia, ele executa esse plano. Aí o que a palavra de Deus está dizendo, vamos nos despir disso, dessa maldade e dolo. Há várias ideias aqui nessa palavra, ludíbrio, traição. Quando eu estava estudando, eu li sobre uma afirmação bem interessante, que de fato chama a atenção. Estão lembrados quando Jesus estava chamando os seus discípulos? E há um texto belo lá em João capítulo 1, verso 47. Lembram-se desse personagem? Está escrito lá: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Olha que coisa linda. Jesus que é Deus. E Natanael ficou assustado: mas de onde o senhor me conhece? O Senhor disse: eu vi quando você estava sentado lá debaixo daquela figueira. Dolo é esperteza negativa e destrutiva. Parece-me que faz parte da nossa cultura como brasileiros. O jeitinho, a maldade, né? Estava uma vez ouvindo alguém que viaja muito pelo exterior, e estava dizendo, isso é triste para nós, né? Olha, os brasileiros geralmente nos fazem passar vergonha, porque eles querem sempre levar vantagem, né? Isso eu ouvi já faz tempo. Assim, você vai lá numa balança aferir seu peso, né? Coloca lá uma moeda. Aí os brasileiros ficavam ali fazendo fila para aproveitar a mesma moeda para que vários se pesassem. Isso é dolo. Uma vez estava saindo de um shopping center, eu vi uma coisa assustadora. Alguém colocou o cartão para sair e um outro carro encostou nele. Então os dois passaram com uma liberação só. Isso é dolo. Mas aí o bonitão lá diz: sou esperto, né? Diante de Deus não é nada mais do que um trapaceiro, um enganador. E o que a palavra de Deus está dizendo, queridos, é que nós devemos nos despir dessa roupa, dessa malandragem que quer levar vantagem. Dolo é falsidade maliciosa. Dolo, na verdade, foi o pecado de Jacó, quando ele enganou seu irmão. E olhando para a história de Jacó, quantas consequências na família de Jacó, por causa daquela esperteza, trouxe muita miséria à família. O que é que a palavra de Deus está dizendo, queridos, nesse mundo corrompido, que pessoas que foram transformadas pela graça de Deus, que foram regeneradas, precisam vestir uma roupa nova, uma roupa diferente. Toda a maldade, toda a malícia, todo o dolo. Depois ele fala de outro par de vícios: hipocrisia e inveja. Hipocrisia é um fingimento. Hipocrisia é um faz de conta, é uma exibição externa e superficial. Um hipócrita é um ator com um mau intuito,
Inclusive, a palavra do texto é exatamente essa. Para ator, é alguém que representa um papel. Isso é um hipócrita. Um ator representa alguém que ele não é. E um hipócrita, ele faz um papel. Lembram-se no Evangelho como Jesus repreendeu os fariseus e os escribas, chamando-os de hipócritas? Eles eram capazes de coisas fantásticas. Eles, quando davam uma oferta, eles chamavam pessoas para que tocassem as trombetas, né? Olhe, toque as trombetas, porque lá vai uma oferta. Com essa oferta que eu vou dar, a construção vai antecipar em 1 ano, né? Mas fazendo isso para uma autoglorificação. Eles eram tão hipócritas que queriam passar uma imagem de espiritualidade, dizendo: meu pai e minha mãe, nem posso ajudar vocês mais, porque aquilo que eu tenho já consagrei ao Senhor. Olha que bonitinho, né? Já consagrei ao Senhor, nem posso ajudar vocês. Eles eram hipócritas, Jesus disse. Eles chegavam a caiar o sepulcro, mas dentro era só podridão. Por isso foram chamados de sepulcros caiados. Não condiz a alguém que foi regenerado, que é uma nova criatura, ser um ator. Ou nesse sentido, mal de representar, de fazer, se passar por uma pessoa que não é. E a inveja, que está caminhando aqui com a hipocrisia. O invejoso é aquele que se dói com o sucesso do outro, né? A pessoa vem compartilhar uma vitória: meu filho passou no concurso público. E o invejoso, ele pode até hipocritamente sorrir, dar um abraço, né? Mas lá no coração ele está dizendo: por que é que não é meu filho e é o seu, né? O invejoso, ele não consegue se alegrar com os que se alegram. O invejoso, pelo contrário, ele sente um prazer mórbido quando alguém passa por uma adversidade. Aí ele lá no seu coração se alegra. Bem feito, né? A palavra de Deus está dizendo, queridos, devemos nos despir dessas coisas. Isso não condiz com a vida, com a nova vida, se nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra é para nos levar a meditar, a refletir. O que eu vou fazer com isso? A gente não pode se enganar pensando ser cristão e tendo esses vícios na vida e continuar na prática desses vícios. Isso não faz parte da nova vida. E por fim ele termina dizendo: toda sorte de maledicências. Quando Pedro escreveu essa carta, estava escrevendo a cristãos que estavam sofrendo por causa da maledicência. Por exemplo, olha aí na sua Bíblia, capítulo 2, versos 11 e 12. Olha aí comigo rapidamente. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esses cristãos estavam sendo acusados de ter incendiado Roma, muitos foram expulsos, foram mortos, foram perseguidos. Os cristãos eram acusados de canibalismo, quando eles se reuniam para a celebração da ceia do Senhor, uma reunião privativa para a igreja, quando eles falavam no corpo de Jesus, no sangue de Jesus, eram acusados de canibalismo. Então, Pedro está dizendo aqui: vocês sabem bem o que significa isso. Longe de vós toda sorte de malícias. O tempo não permite, mas eu deixo só para você ler depois, capítulo 3, dos versículos 13 a 17. O que é isso? Toda sorte de maledicência. E aqui nós precisamos muito da misericórdia e da graça de Deus também. É o pecado de ferir o caráter do outro. É isso que é maledicência. Não é minha área, não vou entrar aqui nessa seara, não é? Na área jurídica nós temos pessoas aqui que são operadores do direito, que são da área, que tem autoridade para falar, mas o nosso Código Penal tipifica
crimes que são chamados de crimes contra a honra. Quais são eles? Né? A difamação, a calúnia, a injúria. Há uma diferença essencial entre calúnia e difamação. Depois vocês perguntam aí ao pessoal do direito, né? Mas, na verdade, só para resumir, são crimes contra a honra. E o que o texto está dizendo é que os servos de Deus devem se despir. Oh, meus irmãos, todos nós sabemos, porque eu sei disso, porque eu sou igual a você no coração enganoso e corrupto. A nossa língua é um instrumento perigoso, né? Tiago disse que com ela a gente louva a Deus, mas com ela também a gente fala mal dos outros, né? Oh, glória, maravilhoso Deus, né? E depois a língua é usada para falar mal dos outros, né? Ferir o caráter dos outros, né? Então, difamar uma pessoa, a gente está numa roda, numa conversa e dizer, ó, fulano de tal está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, e a gente vai espalhando essas coisas, né? Caluniar alguém, acusar alguém sem uma prova, dizer, fulano de tal fez isso, mas você não tem nem uma prova, né? E a injúria, que é mais essa ideia de ofensa, dirigir palavras a uma pessoa e que venha prejudicar essa pessoa, que venha ofender essa pessoa, né? Que a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós devemos nos despir dessas coisas. E como nós precisamos da graça de Deus e precisamos confessar nossos pecados ao Senhor. Esse é o aspecto negativo dessa dinâmica. O aspecto positivo é muito claro aqui, versos 2 e 3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Lembro-me no meu pastorado, uma das igrejas do interior, um dia de batismo infantil. Então uma família que apresentou sua filhinha, uma mãe apresentou sua filhinha, e ela sabia bem que geralmente eu oficiava o batismo no início do culto, mas naquele dia, por alguma razão, eu deixei para o final do culto. Só que ela não tinha providenciado a mamadeira da criança, porque disse, não, o pastor vai fazer logo, depois eu saio com ela, e, queridos, ficou para o final do culto. Mas essa criança chorou, viu? Eu não sei como consegui oficiar aquele batismo, né? Porque ela chorou. Há 2 anos eu fui celebrar o casamento dela, lá em Garanhuns. Ela estava se lembrando dessa história, não que ela se lembrasse, mas que a mãe contou, né, essa história. Queria pegar essa ideia, e você sabe, todos nós que somos pais, já tivemos um bebezinho, e alguns têm aqui seus filhos, seus netinhos, né? Você sabe, pode ser a coisa mais linda do mundo, mas quando está com fome, né? E não adianta dizer que espere, né? Porque a criança quer ardorosamente, fervorosamente, quer mamar. Não tem conversa, não adianta contar história, né? Que Pedro está dizendo aqui através dessa metáfora, né? E obviamente que Pedro usa a metáfora de modo diferente do que Paulo usa aos Coríntios, quando ele diz, não vos pude dar alimento sólido, mas leite vos dei a beber. Ali ele está falando da meninice da igreja. Pedro aqui está usando a metáfora do leite, referindo-se à palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Se por um lado devemos nos despir desses vícios, por outro lado, positivamente, devemos desejar a palavra de Deus, assim como uma criança que está com fome quer mamar. Eu creio que nós precisamos orar a Deus para que Ele gere no nosso coração o amor para com a palavra de Deus, queridos. Eu fico impressionado com o salmista que disse, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É isso que significa desejar ardentemente a palavra de Deus. E a gente precisa ser honesto para dizer a Deus, Senhor, estou com fastio, minha alma não tem fome, não tem sede da tua palavra, Senhor. É como a criança que come guloseimas e na hora do almoço não quer almoçar, né? Porque já encheu o estômago com outras coisas, né? E na hora, não, mamãe, não estou com fome. Não, papai, não estou com fome. O que é que tem alimentado a nossa alma, que tem
feito com que percamos o apetite pela palavra de Deus. Isso é muito necessário para os nossos dias. Senhor, eu quero desejar ardentemente a Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os pés, que é luz para os meus caminhos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a Tua palavra? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a gente podia citar aqui outros textos, mas eu sei que vocês se cansaram, nós temos um limite de concentração, mas eu queria muito que vocês pudessem guardar essa palavra. Vamos refletir sobre tudo que ouvimos hoje aqui. Vou terminar agora. Parte do texto que eu li de Pedro, eu vou ler na versão NVI, só para concluir. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus que é viva e permanente. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O crescimento espiritual é visto como essencial à salvação. Que Deus nos abençoe. Que Ele, em sua graça, nos dê luz, nos ilumine, nos dê graça e nos aplique a palavra ao coração. Nós vamos ficar em pé agora e vamos cantar.